Oi, gente, tudo bem? Muitas pessoas têm me perguntado como que eu fiz para aprender inglês para vir pro Canadá, né? Então eu vou tentar ser bem breve assim e explicar mais ou menos como foi a minha trajetória de inglês até eu chegar aqui no Canadá e fazer o intercâmbio que eu tô fazendo, tá? Então eu comecei a estudar inglês quando eu vim morar. Eu comecei a estudar inglês quando eu mudei pro Rio de Janeiro. Então eu fui morar com a minha tia e aí eu estudava de manhã no ensino médio. Aí ela me colocou num curso de inglês, porque ela disse que era bom na minha idade eu ter alguma atividade durante a tarde. Então ela me colocou num curso chamado Instituto Cordas. E nesse curso eu fiquei, eu acho que 2 ou 3 anos. Então era um curso que eu fazia no período da tarde, ele tinha aulas fixas. O bom desse curso, assim, eu vi bastante gramática lá e eu não tinha contato nenhum com inglês. Então, quando eu vim de Bagé, que é a minha cidade natal, e mudei para o Rio de Janeiro, eu nunca tinha estudado inglês antes. Então, esse curso foi muito bom, que foi onde eu tive contato com a língua pela primeira vez. Esse curso ele é muito conhecido na cidade de Niterói por ter uma ótima aprovação nas provas de Cambridge. Aí eu fiquei nesse Instituto Cordas por 2 ou 3 anos, como eu disse, e aí eu comecei a fazer a faculdade. E logo que eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a trabalhar. Então ficou muito difícil para mim lidar com trabalho e faculdade e o curso de inglês. E quando você começa a trabalhar, você acaba ficando mais tempo no trabalho e nem sempre você consegue conciliar o horário do curso com o horário do seu trabalho, o horário da sua faculdade. Então eu decidi parar do curso e a médica falou: então tudo bem. Aí eu encerrei. Eu não cheguei a terminar o avançado no Instituto Cordas, eu acho que eu fiz até o último nível de intermediário. Só que eu ainda não falava, né? Eu não tive contato nenhum com nativos até então. Então eu não sabia se eu sabia inglês, entendeu? Eu me saía muito bem nas provas, eu não tentei a prova de Cambridge porque eu acho que na época eu não tinha como pagar alguma coisa assim. Eu não lembro, faz muito tempo, eu tava no ensino médio, olha só. Mas assim, eu sei que pro momento o Instituto Cordas foi ótimo para esse meu primeiro contato com o inglês. Aí depois fiz a faculdade, projeto final, aquela coisa toda, ficar louca, preciso fazer inglês. Passou o tempo, tô só trabalhando. O que aconteceu? Decidi vir pro Canadá. Só que assim, não foi decidi vir pro Canadá e vim pro Canadá. Eu acabei a faculdade muito cedo, acabei a faculdade com 21 anos. Então eu vim pro Canadá com 25. Então eu tive aí um período sem estudar inglês, entendeu? Só que quando eu decidi vir pro Canadá, eu falei assim, não, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar inglês pesado para eu chegar lá e conseguir falar. Então, o que eu fiz? Eu morava em Niterói. Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Eu peguei, fiz uma lista de todos os cursos de inglês que tinha na cidade de Niterói. Eu fui ligando e agendando uma reunião, né? Pra eu saber. Não sei se é uma reunião, uma entrevista, eu não sei como se chama, um encontro, que você vai lá, pergunta como é o curso, material didático, o preço e os horários. O que mais pesava pra mim naquele momento eram os horários. Então eu fiz uma lista e fui em vários cursos, vários cursos. Nossa, eu acho que assim, eu fui em toda a concorrência, né? Conheci todo o mercado de escolas de inglês de Niterói. O que aconteceu? Eu encontrei uma escola chamada Minds Idiomas, que fica no centro de Niterói. Essa escola eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu fui lá e fiz o mesmo processo. Eu fui lá, marquei um encontro, já tinha ido em praticamente todas as escolas de Niterói. Chegando lá, eu analisei exatamente o que eu preciso. Eu preciso de horário. Então, o que significa isso? Algumas vezes eu vou estar no trabalho, eu vou dizer que vou sair às 6, mas vai acontecer alguma coisa e eu vou ter que sair 8 horas, eu vou ter que sair 7 horas. Então, eu não podia fazer turmas fixas, onde fosse, por exemplo, toda terça e quinta tivesse aula das 6 às 7. Isso não funcionaria para mim. Porque eu escolhi esse curso chamado Minds Idiomas? Porque de imediato eu não conhecia o método deles,
Eu não conhecia a didática deles nem o material. Porém, o que mais pesou pra mim foi: vocês têm horário? Sim, tem horário. Porque é assim, nesse curso funciona, você marca suas aulas. Se você perder uma aula, você reagenda aquela aula. Caso você não possa ir, eles encaixam outras pessoas. Então isso pra mim foi ótimo. Então, quer dizer, o curso vai acontecer de acordo com as aulas que eu for. Quando eu perder uma aula, boto pra outra semana. Então isso pra mim foi ótimo. O que eu fiz? Pesei custo-benefício, o valor se encaixou, o material encaixou com o que eu estava esperando e essa questão do horário encaixou perfeitamente com o que eu estava precisando. Porque, como eu expliquei, fica muito difícil, né? Quando você trabalha, estuda e faz um milhão de coisas, você ter que seguir aulas fixas, isso pesa muito. Nem sempre você vai conseguir terminar o curso no tempo esperado. Então, quando eu cheguei nesse curso, eu me deparei com uma dinâmica, uma didática completamente diferente. Nos primeiros módulos, eu treinei muito mais o speaking do que a gramática. Eu vi a gramática, sim, eu vi a gramática todas as aulas que eu ia, porém o foco de imediato era o meu speaking. E isso pra mim foi ótimo. Então, eu expliquei lá no curso: olha, eu quero estudar pra eu poder ir pro Canadá. Então, eles começaram a me apoiar nessa questão de vir para o Canadá e começaram a focar comigo nessa questão da fala. E aí eu tive o meu primeiro intercâmbio para Calgary. Eu já estava fazendo, acho que eu tinha passado para o intermediário nesse curso Minds, mas a questão é, eu preferi começar de novo do zero, do módulo 1. Eu não quis fazer nivelamento. Não, não tem problema, eu não quero fazer nivelamento, eu quero começar do zero. A dinâmica do curso foi ótima pra mim, então eu pratiquei muito o speaking de imediato. E um dos últimos módulos é que você vê muita gramática, entendeu? Muito writing. Mas assim, eu não tenho que explicar como é o curso, eu tenho que falar da minha experiência. Então isso me ajudou quando eu fui fazer o meu primeiro intercâmbio para Calgary, que foi o seguinte: eu estava fazendo o curso de inglês, eu marquei o meu intercâmbio porque eu já estava decidida, não, eu vou pro Canadá, eu tenho que conhecer. Só que eu não tinha ideia se eu falava ou não inglês, porque quando você faz curso de inglês, você está escutando brasileiros que estão ensinando inglês pra você. Então, o que eu tô tentando explicar é o seguinte, desculpa, gente. O que eu tô tentando explicar é o seguinte: quando você tá estudando inglês no Brasil, normalmente são professores que falam português e a pronúncia deles é ótima pra gente que também fala português, entendeu? Então eu nunca tinha falado com um nativo, eu não sabia se eu sabia falar inglês. E aí começou a chegar perto do meu intercâmbio, eu comecei a ficar desesperada. E eles no curso falando: não, você fala, não sei o que, você não precisa ter medo. Você vai chegar lá, você vai abrir a boca e o inglês vai sair. Só que eu não tinha essa confiança. Então, faltando 2 meses pra eu ir pra Calgary, eu peguei e contratei uma professora particular. Então eu fazia o curso de inglês nos horários que eu podia fazer, e marquei uma professora particular que também era um horário muito flexível. Eu fazia com ela só 1 hora por semana. O teste começou já no avião, que todo mundo falava inglês. E ali naquele momento eu vi que assim, pô, falar eu consigo. Pelo menos aqui eu já tô me virando. E eu falava muito na sala, eu dialogava, eu entendia. Aí aquilo pra mim foi uma surpresa. Eu, tipo assim, gente, eu tô falando. E eu não tinha essa noção, entendeu? Até você ter o contato com nativos e você precisar falar o tempo todo, você não tem noção se você fala inglês ou não. Então o que aconteceu foi que eu fiz o meu intercâmbio em Calgary. 2 semanas depois eu mudei pra Toronto, porque eu não gostei de Calgary, então eu mudei pra Toronto e terminei o curso aqui. Quando eu voltei pro Brasil, eu parei as aulas particulares que a professora tinha me ajudado e terminei o meu curso no Minds. Lá no Minds eles me deram uma base para eu fazer o meu IELTS, eles me deram uma preparação pro IELTS. Então, nowadays, o que eu faço hoje? Hoje eu vim pro Canadá com intercâmbio pago de 3 meses, tá? Para poder solicitar a mudança do meu visto dentro do Canadá e não ter que esperar no Brasil. Então, hoje eu faço o curso de inglês normal, não é Pathway, não é nada disso. E eu entrei no Power Speaking, que é onde você treina muito a fala. Em 2 semanas eu passei de nível, em 2 semanas eu passei para o próximo nível. Eu faço na RCIS. O meu professor, ele disse: você tem um speaking avançado.
Você comete alguns erros de preposição e algumas colocações verbais, mas dá para entender você completamente e você tem fluência. Porém, você tem que trabalhar esses pequenos erros. Então, eu falei, pô, o speaking eu tô legal, eu tenho que trabalhar essas coisas, vou logo pro pré-IELTS. Eu estudei, sim, eu fiz bastante curso e eu assistia muito DVD de Friends. Parece que todo mundo que tem que aprender inglês, eles usam o Friends como base, né? Então eu assistia Friends com a legenda em inglês e o áudio em inglês, e ali eu peguei bastante vocabulário, tá? E fora isso, eu concluí o meu curso no Minds. Então foi o primeiro curso que eu realmente fiz do início ao fim e recebi o meu certificado. Me ajudou muito. Todos os cursos que eu fiz no Brasil, eles foram importantes para a base que eu tenho hoje aqui no Canadá. Só que você tem que viver o inglês, entendeu? Você tem que fazer exercício em casa, você tem que fazer muito writing, muito reading. Isso é muito importante. Você ouvir e conhecer as palavras é importante. O único problema que eu tenho aqui, às vezes, é quando vem um nativo e ele fala muito rápido. Aí eu fico... Sorry. Não dá pra entender. Mas, no geral, assim, eu tô me saindo muito bem. Eu ainda tenho mais um mês de curso aqui. Quando eu concluir o curso que eu tô fazendo atualmente, eu falo pra vocês como foi a experiência na SIS. Mas essa foi minha trajetória de inglês pra poder vir pro Canadá, tá bom? Obrigada se vocês assistiram até agora. Desejo boa sorte pra vocês. E um DVDzinho de Friends sempre ajuda. Eu tenho box de Friends, aguentei. Todas as temporadas de Friends na minha box linda, que eu amo, maravilhosa, de paixão. Tem todas as temporadas aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe. Espero que ajude vocês aí nas dúvidas de quanto de inglês eu tenho que saber pra ir pro Canadá. Vai depender do quanto você estudar e quanto você se dedicar. Mas o que importa mesmo é o contato com nativos, que aí você vai saber falo ou não falo, entendo ou não entendo, tá bom? Beijo e tchau, tchau.